Conservador, um movimento que visa mostrar a ideologia conservadora para que a gente esteja em combate às ideologias contrárias aos pensamentos conservadores. E todos esses candidatos vão receber as perguntas semelhantes, com o intuito de mostrar para a população de Carangola e para os nossos espectadores do canal nosso objetivo de mostrar as propostas ideológicas e os eventos que tem cada um dos candidatos para poder oferecer para a nossa sociedade e para o nosso município. Então, o Movimento Jovem Conservador guarda aqui o interesse público de levar para a população essa informação. Olá, hoje estamos continuando com a série de entrevistas aos candidatos a prefeito de Carangola. Hoje recebemos o atual prefeito César Ricardo, candidato à reeleição para a Prefeitura de Carangola, ex-prefeito de Pedra Dourada, 56 anos, casado, 2 filhos, advogado. Concorrerá pelo PSB, número 40, na coligação Trabalho e Seriedade. Passo agora às perguntas da mesa. Francilon. Bom, primeiramente quero agradecer a presença do César Ricardo aqui com a gente. É uma honra recebê-lo para essa série de entrevistas que eu tenho certeza que será de muita utilidade para a sociedade carangolense saber o que cada prefeito tem, cada candidato a prefeito tem a oferecer para os cidadãos. Passamos à primeira pergunta. Candidato, em relação ao planejamento e a visão do senhor, na sua opinião, qual o maior problema do município de Carangola e o que fazer para resolvê-lo? Boa noite a todos. Na verdade, uma cidade como Carangola é uma cidade já de 133 anos, uma cidade que acumulou problema durante muitos anos e que muitos não deixaram de ser resolvidos no momento adequado. Eu tenho que o maior problema de Carangola é o problema financeiro. Eu acho que Carangola acumulou muito problema, mas recentemente ele teve um agravamento da situação e um sucateamento da máquina pública. E isso traz um problema muito sério, que você, para começar a trabalhar, primeiro você tem que se equipar, você tem que acertar as contas, você tem que recuperar o crédito, você tem que pagar os fornecedores, porque senão as pessoas não te fornecem, não fazem parceria, não trabalham. E o município não consegue trabalhar sem crédito. Então nós temos esse problema, para mim, é o problema mais importante, que é o fato de te dar condições para você fazer um bom trabalho a partir do momento que você pode exercer as atividades da prefeitura normalmente. Nós tivemos, por exemplo, nesse mandato, uma boa parte do mandato, talvez mais da metade do mandato, comprometido com os problemas financeiros e os problemas de crédito. Quanto a resolver esse problema, como eu disse, é exatamente fazer o caminho inverso, é recuperar o prestígio da prefeitura, recuperar a credibilidade do poder público, acertar as contas e fazer com que o município tenha condições de voltar a prestar bons serviços. Obrigado. Sobre o comércio e economia, candidato. Diante do caótico cenário econômico em que vivemos, bem como a crise do comércio municipal que mal consegue se manter, existe algum projeto em seu plano de governo para atrair e estimular empresários para investir em Carangola? O senhor pretende tomar alguma medida para que exista algum tipo de indústria de médio ou grande porte na cidade? Olha, no primeiro momento, era muito importante e é muito importante que o poder público volte a prestar seu serviço. Então, por isso, nós fizemos a escolha de restabelecer os serviços essenciais, especialmente os serviços de saúde. Eu acho que hoje nós já temos condições de pensar em fazer alguma coisa para a gente avançar no futuro, com uma visão melhor desse futuro e mais otimista desse futuro. Mesmo quando a gente estava no pior momento da crise, eu entendi que para poder a gente fazer propostas junto ao governo e junto à iniciativa privada, nós precisávamos de ter terreno. E nós adquirimos aquela área lá embaixo, na Varginha, na Lacerdina, e até foi muito criticado, mas na verdade naquele momento nós estávamos querendo trazer iniciativa privada e o poder público federal e estadual para trazer investimentos para Carangola, já que nós estávamos sem condições de fazer isso com recursos próprios. Muitos criticaram, a área tem, não sei se todos sabem, mas tem 15 alqueires de terra, é uma área até considerável, mas eles criticaram que nós precisaríamos talvez de 3 alqueires,
que seria suficiente naquele momento para você fazer a expansão urbana que a gente propunha, mesmo que a gente quisesse fazer alguma coisa na área de esporte e lazer, que 3 alqueires seriam suficientes. Eu lembro desse assunto no início do mandato, quando as primeiras críticas surgiram sobre a compra do terreno no momento de tanta dificuldade. E eu disse na época que Carangola não precisava de 3 alqueires de terra e nem precisava de 15 alqueires de terra. Eu acho que Carangola precisava de mais de 50 alqueires de terra. Você não pode ter uma cidade no porte de Carangola que não tenha possibilidade de oferecer nada para a iniciativa privada, para trazer para cá. Você nunca, jamais se vai desenvolver o município somente com recursos próprios. Você tem que trazer parceiros para isso. E para isso, a primeira coisa que se pede é o terreno. Por isso nós compramos aquela área lá, mesmo sabendo que é pequena. Para que vocês tenham uma ideia, Pedra Dourada, que é 10 vezes menor que Carangola, tem 30 alqueires de terra dentro da rua. Isso é visão de futuro, é você acreditar que alguma coisa na sua cidade vai acontecer. Em qualquer empreendimento, o mais barato que tem é terreno, mas sem terreno você não faz projeto. Então eu acho que nós temos que trazer o otimismo de volta, o crédito de volta. Lá na Varginha, lá na Lacerdina, é somente 1/3 da área que está comprometido na parte de menos de 1/3, que é a área de, eles falam assim, o terreno lá usou todo para a área de lazer, e não é verdade. A maior parte do terreno é a parte de cima do terreno, é a parte nobre do terreno, que ela vai servir para a expansão urbana, ela vai servir para a construção de prédios públicos e ela vai servir para investimentos, para empreendimentos novos. Então, vocês vão ver na hora que fizer a terraplanagem na parte de cima, o tanto que aquele terreno é nobre, o tanto que ele é importante. É um terreno que não é alagável, a parte de cima da BR, é um terreno totalmente seco, que permite essa terraplanagem e permite levar desenvolvimento para aquela região. Então, já é um primeiro passo para a gente trazer algumas empresas, para provocar a iniciativa privada, para que ela venha fazer parceria com o poder público e a gente promover o desenvolvimento que Carangola está precisando. Sobre o desenvolvimento, sobre o papel do poder público no desenvolvimento do município. Hoje já se tem bem estabelecida a ideia de que o governo, em qualquer esfera, deve ser eficiente e pequeno. Ou seja, será necessário fazer cortes e qualificar os funcionários. Como você pretende conciliar as demandas sociais do município com o corte pessoal? Onde você pretende cortar gastos para enxugar a máquina pública? Isso nós fizemos desde o início do mandato. Nós tínhamos aí em torno de 1.300 servidores, chegamos no cúmulo disso, e chegamos também a trabalhar durante o mandato, agora na reta final, em torno de 1.000. Então nós tivemos um decréscimo muito grande nos servidores contratados. Efetivamos muitos servidores, que são os quadros que nós entendemos que são definitivos, e diminuímos muito a contratação. Isso nos permitiu fazer vários investimentos na cidade que muita gente achava que não poderia acontecer. Conseguimos quitar bastante da dívida que nós tínhamos assumido, conseguimos pagar muitos fornecedores, conseguimos pagar os salários atrasados, conseguimos contribuir para que o Hospital Evangélico indenizasse os servidores do pronto-socorro que estavam sem receber e foram demitidos sem ser devidamente indenizados. Então a Prefeitura conseguiu, com esse enxugamento, com essa redução de gastos, ela conseguiu trabalhar bem com os poucos recursos que ela tinha. Hoje eu vejo que se a crise não passar, eu não acredito que qualquer crise dure para sempre, eu acho que nós passamos o pior momento e o país vai conseguir reagir. E Carangola vai reagir junto, porque a gente não está endividando, muito pelo contrário, estamos saindo das dívidas, nós vamos ter a oportunidade de voltar a crescer. E acredito que os programas do governo, que não forem financiados pelo governo, eles não podem ser patrocinados unicamente com recursos do município, porque nós não temos caixa para isso e não podemos onerar mais o cidadão com os impostos que ele já paga. Então a gente tem que trabalhar dentro dos programas do governo, dentro dos incentivos do governo, para que o governo seja patrocinador desses grandes investimentos que nós precisamos. Luciano, por favor. Boa noite, prefeito. Desde já agradeço a sua visita nossa. Minha pergunta é sobre educação. Como é de conhecimento geral, as escolas municipais vêm sofrendo com problemas básicos, desde falta de investimento a baixa remuneração dos professores. Qual a sua visão acerca da educação municipal e como fazê-la para se tornar um serviço de qualidade? De onde sairão os recursos para investimento em educação? Olha, a educação ela tem uma fonte de recurso totalmente reservada, um orçamento totalmente separado do restante do orçamento municipal. O orçamento da prefeitura, 25% é destinado para a educação.
E não concordo quando fala que não há investimento em educação, a partir do momento que não tem um único mês que a educação não tenha que tirar dinheiro de outros setores para poder sobreviver. Então, realmente, a educação de Carangola, o serviço de educação ele é pesado, os recursos não são suficientes. Para que você tenha uma ideia, o professor nosso ganha muito bom, mas ele extrapola todos os meses os 60%, e o dinheiro da educação, 60% é destinado ao professor, tem nenhum mês que 60% dá para pagar o professor, o município tem constantemente que complementar o dinheiro da educação e o dinheiro para pagamento do professor. Aí você pergunta como que pode, então, a gente não ter investimento maior na educação? Como que a gente vai tirar dinheiro da educação? Eu acho que a educação ela já sofreu uma melhora. A estrutura da educação, o funcionamento da educação, para quem conhece a Secretaria hoje da Educação, você vê que a Secretaria de Educação hoje é muito mais organizada. Se você visitar a Secretaria de Educação, você vai ver que como a educação hoje funciona com melhor qualidade, um desempenho com mais controle, a merenda escolar, o transporte escolar, hoje está muito mais em dia e muito mais funcional. Mas isso eu estou falando só do básico, porque nós ainda temos os piores salários, não só na educação, nós temos os piores salários de toda essa região, inclusive do prefeito. Eu recebo um dos piores salários de prefeito de toda a região. E não reclamo isso porque eu sei que eu faço parte de tudo. Nós fazemos parte de tudo. Estamos pagando o preço do desmando, do descontrole de alguns governos. Essa conta não é minha, não fui eu que fiz e não estou pagando do meu bolso. Essa conta está sendo paga pelo cidadão carangolense e o profissional da educação faz parte desse sacrifício. Infelizmente, nós temos muitas dívidas, nós temos muitos compromissos não quitados que nós vamos ter ao longo dos anos que acertar. Nós temos uma dívida do Instituto de Previdência que ela é caríssima e é um déficit que vai ser diluído ao longo talvez de 15, 20 anos. Não sei se a solução vai ser adequada, porque a gente não dispõe de uma fonte extra de recursos para custear essa despesa e nós não encontramos esses costos vazios, totalmente vazios e alguns setores realmente muito comprometidos. Então, a educação precisa de investimento, mas ela tem que se adequar, ela tem que readequar. Ela não pode ser eficiente com o recurso da saúde, com o recurso da obra, com o recurso do que a educação e a saúde nossa, elas são tão caras para nós, que elas comprometem os demais serviços que também são importantes, inclusive da assistência social. A gente fica às vezes com a secretaria capengando, com poucos funcionários, sem condições de gastar em outros setores, porque a educação e a saúde, elas custam muito mais caro do que o orçamento nos permite. Então nós temos que readequar a educação para que a gente tenha dentro do orçamento da educação possibilidade de investir. Eu acho que o dinheiro que a prefeitura coloca extra na educação, ele tem que ser para investimento e melhoria da educação, ele não pode ser para custear a educação. Eu falo muito na educação que nós aprendemos nesse período, nós convivemos no dia a dia com as despesas da educação, isso tem que ter servido de lição, para que nós possamos fazer um planejamento futuro dentro dos 25% que a educação tem para gastar. E se tivermos que colocar dinheiro extra, que seja na melhoria da qualidade do ensino e na valorização do profissional. Não existe milagre, não tem uma maquininha de fazer dinheiro e nós não vamos conseguir trabalhar com uma prefeitura na situação que está, falando em dar aumento sempre, melhoria sempre, se não temos de onde tirar o dinheiro. Hoje a prefeitura de Carangola, eu posso falar com você, disponibiliza a tesouraria para que qualquer pessoa vá lá e faça as contas. O dinheiro da educação não é suficiente hoje para a gente fazer investimentos se não tiver uma readequação no nosso sistema educacional. Ok, obrigado. Muito obrigado. Candidato, entrando nesse, o senhor acabou de tocar na relação ao IPESP, quando o senhor tomou posse. Qual a situação financeira em que o senhor encontrou o IPESC, o SEMASA e a prefeitura em geral quando da posse do senhor? Olha, nós fizemos a opção desde o início do mandato de não ficar batendo no que aconteceu de ruim ou de errado nos mandatos anteriores. Nós fizemos a opção de trabalhar em cima da realidade que nós encontramos para melhorar todos os nossos serviços. Então essa foi uma constante. O questionamento foi permanente também sobre o quadro real que nós encontramos em cada setor, SEMASA, prefeitura, IPESC, que nós fizemos a opção de não ficar falando do leite derramado e sim trabalhar muito para recuperar essas instituições. Agora, eu falei desde a campanha passada, nas primeiras reuniões que eu fiz no IPESC, que a situação do IPESC era a pior situação financeira que eu já vi no órgão público. Eu falei na época, até falei para o pessoal lá, porque eles falavam que a situação do IPESC estava regular,
porque no IPESC eles foram avaliados, me parece que até o órgão federal que controla o setor, eles estiveram aqui, fizeram a análise e viram que realmente as contas do IPESC estavam em dia. Isso foi o que eles me passaram numa das primeiras reuniões que eu estive naquela instituição. E eu falei que eles estavam loucos. Por que eles estavam loucos? Não pode uma instituição que tem de 30 a 40 milhões de reais de déficit, deve ser a maior dívida, o maior déficit de todas as instituições desse setor aqui nessa região do estado. Duvido que outro instituto tenha um déficit desse tamanho e a pessoa me dizer que está regular. E o IPESC ele é muito sério, por quê? Porque tornou-se hoje o maior problema da administração. Porque todo recurso que você coloca de lá, você tira de recurso próprio, que você já está passando dificuldade para manter, você tira dos investimentos da educação, da saúde, da assistência social, para bancar esse órgão que não deveria ter um problema tão grave. No período recente, final de 2012, se eu não me engano, no último semestre de 2012, todas as aposentadorias daquele período não puderam ser concedidas, porque o IPESC não tinha salário para pagar sequer os aposentados que já tinham conquistado esse direito. Então a prefeitura depois ficou sem aposentar as pessoas. Quando concluiu o período de 2012, entrou em 2013, nós tivemos que indenizar essas pessoas, pagar todo esse período que eles ficaram na folha e não puderam se aposentar, tivemos que indenizar para chamá-los para requerer aposentadoria, e aí sim a prefeitura foi pagando aquele débito que tinha do mandato anterior e pagando o débito, e o Instituto começou a pagar em dia. E quando eu falo que o problema era de administração ou de algum problema mais sério que ocorreu lá dentro, muita gente dizia, entendia que estava regular, mas eu te dou um exemplo claro. Como o Instituto devia tanto, como que ele não conseguia aposentar ninguém, e hoje com muito mais aposentados, que hoje ultrapassamos a casa dos 400 mil reais mês de aposentados, que é um valor altíssimo para Carangola. Mesmo assim, conseguimos repassar dinheiro para o Instituto, e temos em torno de 5 milhões de reais em caixa. Quer dizer que se eles tivessem sido responsáveis naquele período anterior a gente, provavelmente teríamos aí 30, 40 milhões de saldo, que é o que está faltando lá hoje. Então a questão do IPESC é essa, ela continua séria, mas pelo menos hoje nós temos dinheiro em caixa para arcar com as despesas do IPESC nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. O SEMASA era um setor que estava razoavelmente controlado e a gestão anterior colocou o IPESC, o SEMASA também numa situação delicada. Hoje também já está quitado com fornecedor, com funcionários, está funcionando regularmente e está reabastecido com tubos, com todo o material que ele precisa para funcionar. Mas também a situação dele era muito delicada. E a prefeitura, como eu disse, ela assumiu uma das maiores dívidas de todos os anos, talvez dos últimos 20 ou 30 anos, talvez não tenha acumulado um nível tão grande quanto agora, recente, e o sucateamento da prefeitura nos impediu de trabalhar nos primeiros meses ou talvez até nos primeiros anos de governo, sem ter um carro para atender o paciente, sem ter uma ambulância, sem ter carro para a gente trabalhar no dia a dia, sem ter uma máquina para patrulhar uma estrada ou para recuperar uma estrada que fosse necessária. Hoje, felizmente, esse quadro faz parte do passado e a prefeitura já consegue trabalhar razoavelmente para atender o contribuinte. Muito obrigado. Candidato, você disse sobre não chorar pelo leite derramado pelas outras gestões. Na reunião da Câmara Municipal no dia 18/6 de 2012, quando questionado a respeito de providências que a Prefeitura poderia tomar para responsabilizar os suspeitos de irregularidades na administração pública no período de 2010 a 2012, o senhor respondeu que ainda que os culpados fossem punidos, o dinheiro não voltaria, que a cidade teria que pagar conta do rombo. E acrescentou que a tarefa da Prefeitura e da Câmara era sair da crise. Inclusive, o senhor quis decretar estado de calamidade administrativa. Por que a sua administração não formalizou denúncia ao Ministério Público contra os autores dessas alegadas irregularidades? Por que não defender o dinheiro do contribuinte carangolense? Tá. É preciso que a gente entenda o seguinte. Eu trabalho com administração pública, eu trabalho no serviço público há muitos anos. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Pedra Dourada em 83. Eu tinha apenas 23 anos. Fui prefeito em 88, eu tinha 28 anos. Então, o que nós precisamos entender é que nós assumimos um compromisso muito grande com o povo de Carangola. E tinha uma expectativa de que a gente pudesse dar um bom resultado, oferecer um bom resultado
nessa administração que estava vizinhando na época. E quando eu disse que não faria isso, primeiro que eu acho que nós temos instituições sérias que poderiam ou deveriam fazer isso, é o papel deles. Segundo, que os exemplos que eu tive ao longo da minha vida foi de que nem sempre, ou na maioria das vezes, nada disso deu resultado e as pessoas ficavam impunes. Para que vocês tenham ideia, em Carangola nós estamos tendo uma experiência muito boa hoje. Nós temos 3 candidatos, dos 4 candidatos, nós temos 3 candidatos que foram prefeitos, que tiveram experiências na vida pública, que podem ser avaliadas. Um deles, por exemplo, deve à prefeitura aí valores, eu acho que acima de R$1,5 milhão, 2 milhões de reais, e um deles perdeu a casa para a prefeitura recentemente, e nem assim o restante da dívida foi quitada, e esse processo, salvo engano, tem mais de 20 anos. Essa pessoa não foi punida, essa pessoa não foi impedida de candidatar, essa pessoa perdeu a casa para a prefeitura, e mesmo para a prefeitura assumir uma casa que o juiz determinou que a gente assumisse, não foi a prefeitura que procurou, porque o processo, nós não propusemos esse processo, quando nós somos intimados da decisão judicial, mesmo para assumir uma casa que teoricamente a prefeitura teria direito de assumir, a prefeitura ainda teve que pagar R$230 mil para poder assumir uma casa que ela teoricamente seria dona. Então eu vejo que se quase 20 ou 30 anos depois, essa pessoa que cometeu essas irregularidades ainda não foi punido, não justificaria, naquele momento, nós pegarmos toda aquela situação da prefeitura, envolver a prefeitura nisso, fazer comissão para levantar essas informações, processar as pessoas. Eu achava que não era prioridade e também não era a nossa principal função. A nossa função naquele momento era apostar que a cidade podia sair daquela dificuldade, foi o que nós fizemos. E trabalhamos 3 anos e meio somente nisso. Nós não ficamos procurando irregularidades de mandatos anteriores. Nós buscamos alternativas para sairmos daquela dificuldade que nós encontramos naquele momento. Muito obrigado. Luciano. Prefeito, seu antecessor afirmou que foi o único prefeito dos últimos 30 anos a ter as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. O senhor afirma que herdou uma dívida recorde milionária. Como explicar essa contradição? Se houve a dívida, como pode ter acontecido a aprovação das contas? Onde está a verdade? A verdade é muito simples, porque como nós trabalhamos em serviço público, quando você fala que um funcionário que você recebeu, você encontra o funcionário na rua e ele te fala a verdade. Porque se ele tivesse recebido, eu não estaria reclamando. Se você encontrar com alguém do transporte escolar na cidade, nas ruas, se você falar que pagou, a pessoa que trabalha no transporte escolar, o empresário, que ele depende do dia a dia para fazer a manutenção do seu veículo, se ele recebeu, ele vai falar que recebeu. Então, se eles estavam fazendo manifestações públicas, paralisando o transporte escolar por falta de pagamento, é porque provavelmente isso deve ser verdade. Se você encontra com os fornecedores da cidade, que estavam, o comércio da cidade está aberto para todo mundo. Quantos fornecedores de Carangola ficavam pelas ruas dizendo que a antiga administração não pagava as contas? Será que todos os fornecedores estavam mentindo? Né? Então nós temos assim uma série de situações facílimas de você checar e saber que sem ter que levar o contribuinte lá na tesouraria da prefeitura para verificar esses fatos. Os fatos também da prefeitura são públicos. Qualquer pessoa tem acesso, chegar na tesouraria, você vai ver os contratos de financiamento do BDMG vão até o ano de 2024. O asfalto acabou muito antes de pagar o financiamento. Também são públicos esses contratos. Você pode ir lá e pedir para verificar, você vai ver a dívida da prefeitura para pagar o BDMG, o contrato feito até o ano de 2024 e ele é descontado nos recursos da prefeitura mensalmente. Então não tem mentira nisso. Aí quando você fala assim, mas as contas estão aprovadas, o Tribunal de Contas, ele trabalha com os números que você envia para ele. E o Tribunal de Contas, se você envia um relatório para o Tribunal bem trabalhado, muitas vezes até maquiado, o Tribunal acaba não fazendo inspeção logo. Eu acho que esse pessoal nem deveria estar falando que isso é mentira. Porque se ficar provocando o Ministério Público, se ficar provocando o Tribunal de Contas, se eles fizerem inspeção logo, pode ser que essas pessoas tenham complicações muito graves, inclusive complicações jurídicas, penais, porque essas pessoas cometeram ilícitos que são muito mais graves que os que estão aparentando. Então eu acho que assim, você desafiar a justiça, falar que está tudo certo, sabendo na sua consciência que está tudo errado, você está correndo um risco de repente, o poder público se voltar contra você, resolver apurar de fato e colocar você numa situação tão delicada que você não consiga sair.
Tudo que eu falei aqui são fatos muito notórios, e você sequer precisa de procurar a tesouraria para funcionar. Agora, eu acho que as pessoas não deveriam ficar procurando se justificar em coisas que são injustificáveis. O que aconteceu com a Prefeitura de Carangola foi um absurdo, e fatos que, se Deus quiser, não voltarão a acontecer. Né? E que essas pessoas aprendam a respeitar isso também, para que eles também não voltem a fazer isso. Muito obrigado. Marcelão. Prefeito, um dos maiores problemas dos carangolenses nos últimos anos diz respeito à péssima situação da pavimentação urbana, tanto quanto diz respeito à parte asfaltada quanto aos paralelepípedos. Mesmo com a população fazendo duras críticas e reclamações a respeito, muito pouco ou quase nada tem sido feito sobre essa situação. O que o senhor tem a dizer acerca do exposto? Quando nós falamos de pavimentação, nós temos ruas em Carangola sem calçar há mais de 20 anos. Nós temos muitos bairros aí que a infraestrutura é muito ruim. E mesmo nas localidades que existem calçamentos, não foi feita a base. Você, às vezes, não teve o escoamento, você não encontra bueiros, rede de manilha que faz o escoamento adequado da água. Então, o que traz isso como consequência? Você anda nas ruas, o calçamento é todo irregular, porque a rua ela recebe a água dos morros, ela vem correndo por todas as ruas até chegar ao rio, sem encontrar um bueiro que receba aquela água e tirar no meio da rua. E o grande problema de qualquer pavimento, seja calçamento ou seja asfalto, é a água. É o problema de base, você não trabalhar a base, não trabalhar uma infraestrutura que possibilite danificamento do calçamento. Então nós temos muitos problemas sérios aqui de infraestrutura, né, de esgoto. Eu imagino hoje que o serviço de esgoto de Carangola não fique em menos de 20 milhões de reais. E talvez o serviço de escoamento de água também não fique também por menos que isso, porque a maioria dos bairros foi feito sem essa infraestrutura. Então cabe a gente fazer projetos de médio e longo prazo para recuperar a cidade como um todo. Muitas ruas estão sendo calçadas, muitas redes marinhas estão sendo feitas, a rede de esgoto está sendo feita, mas ela vai representar talvez uma coleta em torno de 50% do esgoto. Mas os córregos nossos, tanto o rio principal quanto os córregos nossos, estão muito longe de atender ao que a gente entende como ideal para poder resolver o problema do nosso esgoto. Muito mau cheiro, muita sujeira, isso só vai resolver com investimento de médio e longo prazo e investimentos muito altos, que a Prefeitura não tem condições de arcar sozinha. Ela só vai conseguir fazer isso em parceria, especialmente com o governo federal, quando se trata de infraestrutura dessa natureza. Obrigado. Muito obrigado. Candidato, uma das notícias mais comentadas durante o governo de César Ricardo foi a compra do terreno onde está sendo construído o Parque do Jequitibá. Muito se fala em superfaturamento, má localização, risco de enchente, entre outros. Enfim, qual foi o valor pago do terreno e qual o valor investido no total da obra? Pois é, às vezes você faz um investimento e as pessoas, de propósito, talvez por falta de conhecimento, criticam. Eles criticam esse investimento sem ter conhecimento de fato, sem realmente analisar o que está acontecendo com aquele investimento. Você fala ali, por exemplo, a compra do terreno foi acima de 2 milhões de reais, se eu não me engano, em torno de 150 mil reais o alqueire de terra. 150 mil. Para você ter uma ideia, isso aqui em Carangola é pouco mais que 2 lotes, sendo que o alqueire de terra dá 80 lotes. Então, você falar em superfaturamento de uma área daquela é brincadeira. Outra questão, eu sempre induzo o eleitor a acreditar que o investimento foi feito todo naquela área baixa. Ele esquece de falar que mais de 2/3 do terreno está na parte de cima. Outra coisa também, estamos fazendo altos investimentos na área e tomara que façamos muito mais, por vários motivos. Primeiro, que os recursos que nós estamos colocando na área são de contas vinculadas, são de resultado de convênios, e tomara que o governo mande muito mais dinheiro para a gente acabar aquela área com muita qualidade. Então, o projeto das quadras de esporte é convênio do governo do Estado, os campos de futebol são convênios do governo do Estado. Então, nós estamos fazendo parceria com o governo e queremos fazer muito mais para que aquela obra seja finalizada na sua maior parte com recursos federais e recursos do Estado de Minas. E nós vamos continuar trabalhando nesses projetos porque nós entendemos que eles são muito importantes. E a questão do parque em si, de a pessoa falar que ele é uma área ruim, uma área alagada. Eu vejo nos finais de semana em Pedra Dourada, muitos carros com placa de carambola parados no Parque de Pedra Dourada, que alaga muito mais do que o de Carangola, mas muito mais. Se você procurar na internet, você vai encontrar aquela área praticamente todos os anos submersa.
E o pessoal de Carangola procura muito lá, porque usa muito aquela área, ela é muito boa. E eu acho que aquela área, se ela entrar na água, se ela for alagável, do jeito que o pessoal fala, as obras que estão sendo feitas lá, elas não têm problema de danificar significativamente por causa de água. Muito pelo contrário. É uma área que até a chuva faz muito bem para ela, porque ela trabalha muito com verde, é muita grama, e as quadras em si, se entrar água num campo de futebol, no dia seguinte a água baixar, você pode usar o campo de futebol. O dano que vai ser mínimo. Então aquela área eu não vejo nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Eu vejo que nós estamos construindo uma das melhores áreas de esporte e lazer de toda essa região. Uma área que vai trazer muita gente para Carangola nos finais de semana e vai oferecer para os nossos jovens uma grande oportunidade para poder afastá-los do álcool, da droga, oferecer para eles condições de eles estarem nos finais de semana com atividades paralelas que são benéficas, são muito salutares, são atividades altamente recomendáveis para os jovens que estão crescendo e estão desenvolvendo. E para as famílias de modo geral, porque no parque também tem previsão de fazer, de construir área de lanchonete, e eu acho que o espaço vai ser muito de multiuso, então ele vai ser para todas as classes. Eu entendo que o Parque Municipal foi um dos grandes acertos, se não um dos maiores acertos que nós tivemos na nossa vida para Carangola, e foi um dos maiores pedidos que tive quando vim para Carangola. O pessoal reclamava muito da questão de saúde, muito. E reclamava muito que Carangola não tem espaço de esporte e lazer nos bairros, e nós não tínhamos nem local e não tínhamos espaços prontos para serem utilizados. Então nós estamos acreditando que aquela área vai ser muito benéfica, que nós vamos aproveitar muito um quadro, pista de skate, pista de caminhada, pista de bicicleta, espaço para aeromodelismo. Então nós temos lá condições de fazer uma área aproximadamente 120 mil metros quadrados, quase todas as opções de lazer que a gente está acostumado a visualizar e que Carangola não tem. Então é isso que a gente espera fazer, que a gente espera concluir, e eu, se Deus quiser, vou continuar propondo parcerias com o governo para finalizar aquela obra. Obrigado. Senhor. Prefeito, o senhor fechou algumas escolas na zona rural, o que tem sido drasticamente criticado pela população. O que fez com que o senhor fechasse essas escolas, sendo que, ao mesmo tempo, investiu pesado na obra do parque? As obras do parque eu acabei de dizer, que não só apostamos muito na obra do parque, mas eu quero continuar apostando lá. Eu acho que é um grande investimento nosso. Mas que não tem a ver com o recurso da educação também, que eu já citei ainda há pouco. Os recursos da educação são recursos totalmente separados no nosso orçamento. Faz parte de uma reserva de orçamento que nós não podemos usar, mesmo que quiséssemos, não poderíamos usar para a obra do parque. Não tem nada a ver. A iluminação do parque, as obras do campo, da quadra, não são recursos que poderiam ir para a educação. São verbas destinadas exclusivamente para aquela finalidade. E quanto ao fechamento de escola, também todos sabem que antes de eu vir para Carangola, quantas escolas foram fechadas? Né? Barroso mesmo, você tem escola fechada, Parada General tem escola fechada. Quantas escolas foram fechadas? Então você sabe que as escolas precisam atender condições mínimas para o seu funcionamento. Em quantidade de alunos, essa questão da sala domiciliar, que é um problema seríssimo para o nível da criança, a criança sai de lá numa situação extremamente desfavorável, quando ele vem para cá, que ele encontra a escola melhor, ele chega totalmente desnivelado em relação aos demais alunos. Então você não pode colocar uma criança simplesmente porque você quer agradar o pai da criança que está do lado da escola, por conforto do pai você prejudicar o futuro da criança. Existiam escolas aqui com 4, 5 alunos, mas com 3, 4, 5 turmas. Às vezes um aluno da primeira série, um da segunda, um da terceira, um da quarta, um professor só, que não poderia fazer um plano de aula, porque ele não tinha uma turma, ele não tinha condições de dar uma aula no quadro, porque qual matéria ele passaria no quadro? Um aluno sequer pode juntar com o outro para fazer um trabalho de escola, porque o colega dele não é da mesma turma. Então é impossível que você tenha alunos em algumas comunidades que, infelizmente, com o esvaziamento da zona rural, nós tivemos esse problema no país todo. Né? Para que você tenha uma ideia, a minha terra natal, todas as escolas do meio rural foram fechadas com o passar dos anos. Não foi porque ninguém quis. A partir do momento que você ficava com 2 alunos numa comunidade, 3 na outra, 5 na outra, as escolas vão fechando. Está acontecendo isso em Carangola. Tomara que haja um efeito inverso.
Tomara que a zona rural tenha algum tipo de investimento, que o governo federal possa olhar para a zona rural e que ela possa voltar a ser povoada. Mas hoje o que a gente está vendo é que as pessoas continuam saindo do meio rural. E não tendo pessoas no meio rural, não tendo alunos, não é possível você manter salas abertas simplesmente porque as pessoas querem ter uma sala de aula do lado da sua casa. Ok. Prefeito, no Estatuto do Servidor de Educação, existe uma lei de 2009 que atrela o reajuste anual da educação municipal com o índice de aumento aplicado pelo governo federal no piso salarial nacional. No ano de 2016, não houve reajuste algum e a última proposta de reajuste foi de 5%, dividido em 5 meses, ou seja, 1% ao mês. Muitos professores têm reclamado publicamente dessa atitude por parte da Prefeitura. O que o senhor pensa em fazer para resolver essa situação? Como melhorar as condições salariais dos professores? Olha, o professor, como os outros profissionais da Prefeitura, eles receberam 5 propostas de aumento salarial esse ano, não de 5%, mas de 6%. Esse projeto tramitou na Câmara Municipal e pessoas infiltradas entre os profissionais da educação, os outros servidores, eles foram para a Câmara Municipal pedir a sua não aprovação. Então não teve projeto tramitando na Câmara de 1% ao mês, isso não existiu. O projeto que foi à Câmara, encaminhado pelo Poder Executivo, foi um projeto de 6% para ser pago não somente ao professor, mas a todos os funcionários da Prefeitura. Foi um projeto único, inclusive os agentes políticos, que na época, como o agente político, o projeto de lei pode ser à parte, inclusive foi à parte na Câmara, a Câmara de Vereadores fez o seu aumento, nós poderíamos ter feito nosso aumento à parte, nós vinculamos o nosso aumento do agente político com o servidor, porque se fosse aprovado, o mesmo aumento seria dado para todo mundo. Esse aumento não passou, ele não foi, a lei não foi aprovada, a pedido dos próprios servidores que não aceitaram os 6%. Diziam que a Prefeitura teria que repassar um aumento de 2%, que a lei dizia isso, e bateram, insistiram nessa hipótese, nessa possibilidade, e não aprovaram na Câmara, não permitiram que fosse aprovado na Câmara o reajuste de 6%. E é muito sério, é muito importante que as pessoas entendam isso, para que eles não continuem mentindo, como eu tenho visto em praça pública, levando informações que não são verídicas e atrapalhando até a gente diante de alguns servidores, que muitos talvez não tenham esse contato conosco, pessoal, para tomar conhecimento do que está vendo de fato. E quando eu disse 6%, seria um esforço muito grande da Prefeitura para pagar mesmo 6%. Porque eu te falo hoje, e quem fez o cálculo foi uma servidora efetiva, que eu disponibilizei para a Câmara de Vereadores, para que ela fosse questionada, tanto que eles quisessem questionar sobre as finanças. Ela foi até a Câmara, reuniu, ela junto com alguns servidores, eles reuniram os vereadores antes, para passar os números e para mostrar aos vereadores que não seria possível mais que 6%. Quando o projeto de 6% foi, na verdade, para a Câmara, ele já tinha passado por uma análise dos servidores da Prefeitura e tinha passado na reunião da Câmara, dentro do gabinete da presidência, que eles conversaram exaustivamente sobre essa possibilidade, que eu disse para eles na época: podem fazer as contas. Se a Prefeitura puder repassar os 11%, pode fazer o projeto lá acima. Mas eu só faço isso se a tesouraria da Prefeitura verificar que de fato pode ser pago. E o que eles concluíram é que não seria possível pagar acima de 6%. E eu venho mantendo a mesma posição desde o início do mandato. Todo compromisso que não pode ser pago, eu não firmo. Então também não firmei, apesar de saber que para mim é extremamente prejudicial você negar um momento no ano eleitoral. Mas eu acho muito pior é se no dia que vence o salário do servidor, o dinheiro não estará na conta. Isso é muito mais sério. E esse eu não quero cometer. Muito obrigado. Candidato, o espaço físico de emergência na Casa de Caridade de Carangola é insuficiente para o número de atendimentos. Um dos fatos geradores dessa situação é devido ao grande número de pessoas que procuram emergência com queixas ambulatoriais. Problemas que poderiam e deveriam ser resolvidos nas UBS. A maioria desses pacientes dizem que não conseguem um atendimento nos postos de saúde. Por que isso vem ocorrendo? Na verdade, nós estamos pagando um preço muito alto de estarmos tentando fazer com que a saúde de Carangola volte a funcionar adequadamente. E uma das situações que nós estamos verificando
é que Carangola passou a receber um número muito maior de pessoas. Por que isso aconteceu? Quando nós assumimos lá atrás, muitas cidades aqui do entorno procuravam Manhuaçu, procuravam Itapiruna, procuravam Muriaé e outras cidades mais distantes para resolver os seus problemas. E nós tínhamos aqui o único pronto-socorro fechado, por falta de pagamento. Muitos de vocês lembram disso. Então, nós tínhamos um pronto-socorro com um médico apenas, na época, e naquele momento ainda estava fechado o pronto-socorro por falta de pagamento. Então, a situação era caótica. Se antes disso, se um pronto-socorro atendia em Carangola de 60 a 80 pessoas, nós, com o pronto-socorro regional, passamos a atender acima de 200 pessoas. Chegamos alguns dias ao pico de 250 pessoas. Como fazendo parte do SUS, você não pode recusar atendimento. Então aconteceu o famoso efeito inverso. As pessoas que saíam dessa região para tratar nas regiões vizinhas passaram a receber esses pacientes vizinhos. Então não é um problema de UBS, nem é um problema de posto de saúde. O problema é que a eficiência dos nossos hospitais e do pronto-socorro passou a ser um atrativo para que as pessoas venham para Carangola. Então você pode ficar na porta do Hospital da Casa de Caridade, você vai ver dezenas de carros diariamente, ou talvez até centenas de carros, chegando de cidades como São João do Manhuaçu, cidades que têm, como Manhuaçu, 3 vezes maior que Carangola, que é a população de Carangola, estão mandando os pacientes do seu entorno para Carangola. Então Carangola está pagando esse preço. Você não pode recusar atendimento e às vezes a superlotação é inevitável. Mas isso tem o seu lado bom. Primeiro, que ela abastece o nosso comércio, que ela abastece as nossas farmácias, que ela abastece nossos laboratórios. E outra coisa também muito significativa é que demonstra que a saúde em Carangola está funcionando. Porque se não estivesse funcionando, esse pessoal não estaria por aqui. Tem cidades aqui próximas de nós, como São Francisco de Glória, está aqui pertinho de Carangola, e há quantos anos minha família, grande parte da minha família de lá, meu avô foi prefeito de São Francisco de Glória, eles procuravam Muriaé para tratar, e estão diariamente procurando Carangola hoje. Então esse é o preço. O Hospital de Campos fechou, o Hospital de Mirador fechou, estão fechando os atendimentos na região, estão mandando para Carangola. Então não é questão que não está funcionando, é muito pelo contrário, é porque está funcionando que está havendo a superlotação. E a gente espera crescer o suficiente para que a gente possa continuar atendendo bem o paciente de Carangola e os pacientes da região que estão nos procurando. E no caso do Hospital Evangélico, tem algum planejamento, alguma situação para melhorar o hospital que hoje encontra-se numa fase difícil de se manter? A questão do Hospital Evangélico é uma questão que tem que ser isolada em relação a essa outra análise que nós fizemos. Porque o Hospital Evangélico vem numa situação difícil há muitos e muitos anos. Não é uma situação recente, que vocês lembram disso, antes de eu assumir, já existiam fortes rumores que ele não aguentaria. No final aí, no ano de 2012, a situação do hospital já era muito crítica. Quando nós assumimos, nós fomos junto à Caixa Econômica Federal, conseguimos apoiar o hospital num financiamento a longo prazo das dívidas, para que ele voltasse a funcionar normalmente. Quando tivemos a possibilidade, nós repassamos para o hospital R$600 mil para que ele quitasse os compromissos com as pessoas que estavam levando o hospital na justiça. Recentemente fizemos agora, pouco antes da exposição, uma transferência de R$150 mil de recursos contrato para o Hospital de Prestação de Serviço. O hospital, de modo geral, acontece com a Casa de Caridade, também, ele é um prestador de serviço. E não há de se falar que é transferido recurso, ou que tem que ser transferido recurso para o hospital, porque para o hospital sobreviver. O hospital precisa se organizar, porque ele tem que oferecer serviços para vender e ele tem que viver dessa prestação de serviço. Não é dinheiro de graça, é dinheiro de contrato para a prestação de serviço. A sociedade que paga isso, que é o povo de Carangola, paga a despesa do hospital, mas ele paga pelo serviço prestado, não é dinheiro de graça, é dinheiro por serviços prestados. A gente espera que o hospital encontre um gestor bom, que realmente assuma o hospital, como tem a Casa de Caridade, um gestor com responsabilidade, com conhecimento de causa, para restabelecer as finanças do hospital. Porque eu acho que o problema do hospital pode ser um problema de gestão. Não estou afirmando que é, mas pode ser um problema de gestão, porque uma empresa daquele tamanho, uma entidade daquele tamanho, todo dia o rodízio, o dia a dia dele, financeiro, é muito complexo, porque você trabalha com uma infinidade de procedimentos
acontece também na Casa de Caridade, que muitas vezes não são suficientes para cobrir. Uma coisa tem que compensar a outra, porque tem muito procedimento hospitalar que dá prejuízo. Vocês podem verificar, inclusive, com os administradores de Carangola, da Casa de Caridade de Carangola, que nem tudo que se faz lá dentro é rentável. Então, saber articular e trabalhar com esses recursos, manejar bem os recursos do município, do Estado da União, isso é extremamente importante para a sobrevivência do hospital. E eu vejo que o Hospital o Hospital Evangélico de Carangola, um hospital muito bom, tem espaço para crescer. Nós precisamos do Hospital Evangélico funcionando, porque a Casa de Caridade não dá conta, não adianta você achar que a Casa de Caridade consegue absorver essa demanda, não consegue, mas precisamos que as pessoas que estão envolvidas lá procurem profissionalizar bem o pessoal de expediente interno, o pessoal que trabalha com a parte financeira, para que eles tenham orientações necessárias para restabelecer as finanças do hospital. Se você pegar um dinheiro grande e colocar em qualquer instituição e ela estiver fechando no vermelho, ela estiver fechando no prejuízo, no futuro você vai voltar a ter uma situação financeira complicada. Então você tem que, num determinado momento, equacionar todos esses valores de entrada e saída para que, a partir daquele momento, ele não mais dê prejuízo. Então você pode até buscar um recurso para você sobreviver, mas é importante que o Hospital Evangélico não feche no vermelho, não continue sempre apagando fogo. Eu acho que a situação do hospital é muito complexa, é muito séria. Corre sim risco de ter um problema mais grave num determinado momento, e eu espero que o pessoal do hospital entenda que a gente não está fazendo nenhum ataque pessoal, porque eu sei que eles estão envolvidos e realmente querem o bem-estar do hospital, mas a gente não basta querer bem ou estar bem intencionado. Nós precisamos de ter competência e, se às vezes nós não temos necessidade de ter total conhecimento, então buscamos alguém que tenha conhecimento para que ajude a solucionar os problemas financeiros que hoje o hospital está vivendo. Deputado, nos últimos anos, o índice de violência, em especial o número de assassinatos em Carangola região, aumentou consideravelmente. Esse ponto fica ainda pior quando falamos do sucateamento das polícias militar e civil. Caso o senhor consiga a reeleição, o que o Poder Público Municipal pode fazer para tentar ajudar nessa situação da violência em Carangola e região? A situação da violência no país todo aumentou muito. Aumentou por causa da falta de investimento do governo, aumentou muito por causa da nossa legislação, que ela não permite uma correção adequada, uma punição no momento certo. Eu acho que isso está inibindo a ação da polícia. Muitas vezes a polícia leva uma pessoa presa para buriar e a pessoa volta de lá antes da polícia. Então, assim, você coloca a polícia numa situação de ineficiência que não é culpa total da polícia. Além de tudo, você tem o sucateamento, que é o problema de trabalhar com viaturas insuficientes e inadequadas. Você tem a falta de efetivo. Segundo o comando da polícia, eles tiveram aqui mais de 70 policiais ativos e hoje, se não me engano, eles têm em torno de 40. Então você diminui muito o efetivo da rua, com o aumento da violência e a diminuição dos investimentos e das condições de trabalho dos policiais. Isso é muito sério. Aí você fala, como a prefeitura pode participar disso? A prefeitura hoje, mesmo sem poder, a prefeitura tem convênio com as polícias, como eu falo com as polícias, que são várias unidades, né? Você tem polícia ambiental, você tem polícia rodoviária, você tem polícia civil, você tem polícia militar. Então ela contribui com várias delas, com convênios, repassando dinheiro de recursos próprios para manter frota, para trocar pneu, para abastecer carros. Então a gente tem feito boas parcerias com a polícia para poder a polícia se manter funcionando. Sei que não é suficiente, mas a prefeitura não pode fazer propostas, por exemplo, de pegar em plena crise, mal fechando as contas, de chegar para a população e falar assim, eu vou assumir essa responsabilidade, vou instalar uma guarda municipal, vou colocar 50 homens nas ruas, porque a pessoa, para fazer isso, ele teria que estar sobrando. Ele tinha que ter recursos para isso. Você não pode falar em falta de investimento na educação, em falta de repasse de reajustes salariais, por falta de dinheiro. Seria totalmente incoerente num momento desse você falar em contratar uma guarda municipal para gastar 50 profissionais, talvez, no mínimo, que custariam em torno de 120 a 150 mil reais em carros, por mês com salários em carros, que a prefeitura aguentaria isso. Isso seria abusar da inteligência das pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que a gente tem que ser responsável para fazer que, nesse momento, nós não temos condições de assumir compromissos dessa natureza.
O que a Prefeitura tem e deve fazer? Investimento nas áreas que lhe compete. Aumentar o máximo que puder as praças de lazer, as áreas, os espaços para esporte, investir na questão do CAPS. A Prefeitura tem construído prédios novos para o CAPS, para você combater álcool e droga, construir um prédio novo, tem um projeto novinho para construir um segundo, instalamos 3 CAPS, com carro, com equipamento, com pessoal, equipe multidisciplinar, e temos hoje em caixa, vocês podem verificar, R$800 mil para investimento nessa área, que eu acho importantíssimo, para a gente combater o consumo de álcool e droga. Também, eu quero dizer para vocês o seguinte, a população como um todo, ela sabe dessas limitações da Prefeitura, sabe das limitações do poder público, e nós, há de convir que tem muita coisa que nós gostaríamos que fosse feita, se não são possíveis de fazer. Tem muita solução caseira, que a gente pretende trabalhar junto à polícia, e também não podemos ser irresponsáveis a ponto de falar de um projeto dessa natureza de público, faltando 20 dias para a eleição, para dizer que nós vamos fazer altos investimentos em segurança pública. Isso não é a realidade, nós vamos trabalhar em situações que nós podemos contribuir com a polícia, fazer parceria com a comunidade de modo geral, fortalecer a Guarda Mirim que está se reinstalando, para que a gente tenha resultados de outro tipo de investimento. Eu, como disse, soluções caseiras, possíveis de serem pagas e serem feitas na nossa realidade atual. Isso que a gente propõe. Obrigado, candidato. 3 minutos para as considerações finais. Olha, eu agradeço vocês de estarem nos dando essa oportunidade. Há 4 anos, na outra campanha eleitoral, fiz plano de governo, fiz muitos discursos e muitas reuniões, e em todas elas nós tivemos um cuidado muito grande de falar do futuro. Nós sabíamos que a situação de Carangola era muito grave, não sabíamos que era tão grave, mas entramos sabendo que teríamos muitos desafios e trabalhamos todos os dias para minimizar isso. Nós procuramos combater e atacar os principais problemas que nós tínhamos, que eu entendia que naquele momento era a questão da saúde pública em Carangola. Então nós colocamos uma equipe grande, apesar de não ter pessoal na Secretaria de Obras, em várias outras secretarias, nós montamos uma das grandes equipes de combate à dengue na época. Então nós mantivemos essa equipe durante todos esses anos e não tivemos nenhum problema mais grave, quase 4 anos que nós estamos aí, resultado desse pessoal que permanentemente faz esse trabalho aqui no município de Carangola. Nós estamos construindo toda uma rede nova, uma estrutura nova de saúde. São 7 prédios novos para a saúde em Carangola. Para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos, quando assumimos, apenas 2 postos de saúde em prédio próprio. O resto eram casas alugadas e muitas vezes totalmente inadequadas para o serviço de saúde que a gente prestava. Hoje nós estamos construindo 7 prédios novos e prédios da melhor qualidade. Vocês podem visitar nossas unidades de saúde, alguns já prontas e outras em construção, que nós teremos aqui talvez as melhores unidades de saúde de toda essa região sendo construídas em Carangola no momento. Procuramos trabalhar junto com a Casa de Caridade nesse projeto do pronto-socorro regional, com 6 especialidades médicas, 24 horas por dia, e foi um sucesso muito grande, porque se tentássemos instalar um pronto-socorro como existia, a gente não conseguiria, porque ele era R$128 mil, mas não era suficiente, o que a gente gastava por mês. Hoje ele custa aproximadamente R$500 mil mês e ele é possível. Você fala, qual que é o resultado dessa conta? É da famosa parceria que eu venho falando para Carangola. É a parceria da Prefeitura de Carangola, que paga R$180 mil mês, com o governo do Estado, que paga R$200 mil mês, e o governo federal complementa os recursos, através da rede de urgência, que ele ajuda a manter. Então, com isso, nós mantemos o hospital regional, que é um dos melhores hospitais de toda essa região, funcionando sem que ninguém reclame de falta de pagamento, médico, os servidores lá do setor, ou de procedimentos que são feitos lá dentro. Então, eu acho que na área de saúde pública nós tivemos um maior avanço na área de saúde de toda a história de Carangola. E na estruturação da prefeitura também, podemos comemorar. Nos carros que nós adquirimos, os equipamentos que nós adquirimos, então nós podemos dizer que foi um mandato, nós tivemos muito calçamento, tivemos muitas pontes, praças feitas, praça digital, construção de prédios públicos, instalação de pronto-socorro. Nós tivemos muitos avanços, muita coisa está para ser feita ainda, mas eu acho que a gente vai conseguir muito mais, que o período pior passou, e posso dizer que nós não tivemos sequer a metade do mandato para trabalhar.
porque a mais da metade do mandato ficou comprometido por causa de erros do passado, que infelizmente a gente vai ter que cumprir. Então, obrigado, agradeço a vocês pela oportunidade, né, o povo de Carangola, por ter me dado essa oportunidade de ter administrado o município até aqui, e espero que me dê a oportunidade, eu, o Fabinho e a nossa equipe, de continuar trabalhando com o povo de Carangola e para construir uma cidade para a gente viver melhor. Muito obrigado, candidato. Agradecemos a todos. Assistam as entrevistas com os demais candidatos e curtam nossa página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado.